Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Queremos dar boas-vindas a você que está aqui nos acompanhando neste canal, tem acompanhado os nossos conteúdos. Nós agradecemos a você. Queremos pedir que, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like. É a forma do YouTube identificar que você gostou do conteúdo e recomendar para outras pessoas. Nós vamos dar continuidade ao estudo sobre a igreja primitiva. Nós vamos estudar hoje a lição de número 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Nós sabemos que uma das marcas da igreja fiel é a pregação do Evangelho na sua essência. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos 3, versículos 11 a 19. Portanto, você deve estar com a sua Bíblia aberta, acompanhando, portanto, no texto bíblico. Nós não lemos o texto na sua inteireza, por causa do nosso tempo, para ganharmos um pouquinho de tempo, mas você deverá fazê-lo. Embora durante a exposição nós vamos fazer referência a esse texto de Atos 3, 11 a 19. Bem, a pregação do Evangelho, conforme eu disse, ela é uma parte importante, uma marca fundamental de uma igreja verdadeiramente bíblica. É a pregação do Evangelho de forma bíblica, de forma coerente, de forma fiel às Escrituras. Essa é uma das marcas da igreja verdadeira. Como era a igreja em Jerusalém? Como era a igreja primitiva em relação à pregação da palavra, à pregação do Evangelho? É o que nós vamos ver então na lição de hoje. O Dr. Lucas, durante a sua apresentação da igreja primitiva através do livro de Atos dos Apóstolos, ele destaca alguns momentos a pregação apostólica. Aqui especificamente foi escolhido o texto de Atos 3 para representar, para mostrar para nós, para apresentar como era a pregação da igreja primitiva. Bem, primeiramente nós vamos então observar que esse texto que está diante de nós, ele apresenta a igreja primitiva como uma igreja que pregava as Escrituras. É o que nós observamos aqui nesse texto. É uma igreja leal, uma igreja fiel às Escrituras. Interessante nós observarmos inicialmente o fator que gerou esta pregação. O fator que gerou esta pregação foi a cura de um coxo, quando Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona. Os judeus observavam alguns períodos diários de oração e um deles era exatamente às 3 horas da tarde. E um homem coxo, o texto diz, desde o ventre da sua mãe, ele ficava ali à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas para as pessoas que entravam no templo. Como era um local de muita movimentação, estrategicamente ele ficou naquele lugar para pedir esmolas às pessoas que entravam ao templo. E quando eles viram então Pedro e João indo ao templo, ou subindo ao templo, chegando ali nas proximidades da porta chamada Formosa, ele então pede esmola, pediu que eles dessem uma esmola para ele. Pedro e João naquele momento fita os olhos nele e disse para ele: olha para nós. E ele ficou cheio certamente de esperança, esperando receber uma esmola. Mas Pedro disse, juntamente com João: olha para nós. Nós não temos prata e não temos ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Ele esperava receber uma esmola e recebeu pernas novas, como disse determinada pessoa. Logo, tomando pela mão direita, logo seus pés e tornozelos se firmaram. Logo então ele pôs-se em pé, ele andou, ele entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Todo o povo então ficou admirado, todo o povo viu aquele acontecimento e ficaram admirados, ficaram, segundo o texto bíblico, cheio de pasmo e de assombro, conforme diz o texto bíblico. E eles então correram juntos para o alpendre de Salomão, chamado de Salomão. E ali então, nesse momento que o apóstolo Pedro, ele faz então o sermão que nós iremos estudar. Essa região do templo aí, o chamado Pórtico de Salomão, era um local onde no mundo antigo, as construções, os modelos arquitetônicos gregos do mundo antigo, eles tinham pórticos. O pórtico era um local onde eles se reuniam
para se proteger, por exemplo, do sol, das intempéries, né? E isso acontecia, então, nas construções, né, arquitetônicas no mundo greco-romano. Inclusive, estes modelos arquitetônicos, eles revelavam a grandeza, a riqueza de uma cidade, né? E também os favores, às vezes, de um construtor, de um benfeitor, né? daquela cidade, daquelas construções. Isso acontecia, por exemplo, no mundo antigo. Nós temos relatos históricos de Antioquia, de Éfeso, que havia estas construções. Esse alpendre de Salomão aí, provavelmente também foi um local onde Jesus frequentou. Lá em João 10, o versículo 23, a Bíblia fala de Jesus nesta região. Então foi frequentado por Jesus e os apóstolos também, eles frequentaram. Também os filósofos do mundo antigo, do mundo grego e também do mundo greco-romano, eles tinham o costume de ocupar estas regiões, né? Esses pórticos, né? Ali eles discutiam, então, as suas filosofias, os seus argumentos filosóficos, normalmente nos prédios públicos, onde havia, então, esses pórticos. Esse pórtico, especialmente chamado de Salomão, o alpendre de Salomão, né? Ele, então, ficava na extremidade sul, na parte oriental, que ficava este alpendre, que era chamado de alpendre de Salomão, né? Ali tinha um átrio, então, externo do templo, onde estava o pórtico real, e também estava as várias colunas na parte oriental, que era chamado, então, de alpendre de Salomão. E dali, então, se ia para o chamado átrio dos gentios, né? O alpendre de Salomão, então, era uma estrutura pré-herodiana, mas que era considerada, segundo a tradição, desde o tempo de Salomão. As pessoas consideravam que aquele pórtico era oriundo do tempo de Salomão. Por isso, chamavam de pórtico de Salomão. Foi nesta região, então, que o apóstolo Pedro ele fez esse discurso que nós vamos estudar. Esse discurso que o apóstolo Pedro fez, né, ele é um discurso muito relevante, porque ele é uma espécie de extrato de como era a pregação no período apostólico. O comentário da nossa lição, que você tem em mãos, ele destaca aí no comentário que a pregação do apóstolo Pedro, ela foi uma pregação leal às Escrituras, né? Essa pregação leal às Escrituras, ela é destacado aí na lição, que esta pregação, fundamentada nas Escrituras, revelava a Deus. Deus está revelado nas Escrituras, né? Nós observamos o apóstolo Pedro aí citando várias vezes as Escrituras. Você vê ele citando Deuteronômio, ele fazendo alusão ao livro de Gênesis, também ao livro de Daniel, ele fazendo referência também à revelação de Deus em determinados períodos do Antigo Testamento. Ou seja, as Escrituras, então, apresentam Deus, revelam Deus. Mas as Escrituras também, elas fazem referência ao Senhor Jesus. São elas que testificam de mim, conforme diz João 5, versículo 39. O apóstolo Pedro, na sua pregação, ele faz referência ao Antigo Testamento, apresentando o fato de que o Antigo Testamento apresentava também a morte do Senhor Jesus, os sofrimentos de Cristo. Pedro, então, invoca esse testemunho das Escrituras do Antigo Testamento para fundamentar o evento histórico dos sofrimentos de Jesus, pois havia sido previsto profeticamente no Antigo Testamento. Então as Escrituras, elas testificam, elas apresentam Jesus. E as Escrituras também confrontam o pecado. O apóstolo Pedro, em um determinado momento da sua pregação, ele disse, arrependei-vos. Ele conclama o povo a se arrependerem. O arrependimento, naquele momento, o pecado foi confrontado e as pessoas deveriam se voltar para Deus, arrependendo-se dos seus
pecados, né? Então, nesse primeiro momento, nós observamos que a igreja primitiva era uma igreja que pregava a Bíblia, as Escrituras. O apóstolo Pedro, aqui nesse texto, nós retornando especificamente aí ao texto, eu gostaria que você estivesse com o texto aberto, nós temos então o conteúdo desta mensagem. No versículo 12, Lucas registra então a pregação em si. Primeira coisa, ele usa a expressão varões israelitas. Essa expressão varões israelitas era típica de iniciar um discurso, especialmente entre uma audiência judaica no mundo antigo. Você observe aqui, e a gente pode observar, o Dr. Lucas deveria conhecer a retórica grega, né? E provavelmente ele tenta moldar aqui o discurso de Pedro conforme a retórica grega, é claro, fazendo as suas adaptações para que os ouvintes ou para que os leitores pudessem compreender. Aqui no discurso de Pedro, nesse texto de Atos 3, você vê alguns elementos da retórica grega, né? Você vê o prefácio, você vê a proposição, Deus, ele começa falando que Deus glorificou o seu Filho, depois você vê a demonstração, você vê também uma espécie de conclusão, depois ele faz uma outra demonstração, seria a demonstração adicional, e logo depois ele faz então a conclusão. O apóstolo Pedro, no versículo 12, ele apresenta inicialmente uma pergunta: varões israelitas, por que vocês estão maravilhados disso? Por que é que vocês estão olhando para nós como se pela nossa própria virtude ou santidade fizéssemos este homem andar? Veja que o apóstolo Pedro, então, aqui está corrigindo uma má interpretação. Isso é um elemento fundamental. As pessoas acreditavam no mundo antigo que a devoção de uma pessoa, né, era um elemento fundamental para que acontecesse milagres. As tradições judaicas, eles tinham essa visão. Também os pagãos, eles faziam isto. Os pagãos, eles vinculavam a piedade ao poder espiritual. Os romanos também acreditavam que os seus sacrifícios poderiam expiar os deuses. Então, no mundo antigo, havia essa vinculação da piedade com os milagres. Provavelmente, quando as pessoas ficaram atônitas vendo aquele homem sendo curado, sendo livre daquela enfermidade, eles devem ter inicialmente vinculado aquele milagre com a devoção e com a piedade dos apóstolos. Os apóstolos, então, percebendo isso, eles então tiraram o holofote de si. Isso é um elemento muito importante. Eles corrigiram uma má interpretação. Por que vocês estão olhando para nós como se fosse pela nossa virtude? Olha um elemento fundamental aqui na pregação apostólica. A pregação apostólica, eles não colocavam o holofote em si. Quantas pregações hoje colocam o holofote em si? Que acendem luzes que incensam a si próprio como se fossem deuses. Uma das coisas que está acontecendo hoje são as pregações performáticas. Pregações em que os pregadores estão mais preocupados em expor os seus talentos de oratória, em expor os seus talentos homiléticos, em demonstrar a sua performance, né? Principalmente nesse período em que há filmagens, em que há exposição nas mídias sociais, em que às vezes partes da pregação vão sofrer recortes para supostamente viralizar, as pessoas então, os pregadores se preocupam muito com a performance e aí acendem os holofotes e chamam a atenção para si. Os apóstolos não fizeram isso. Os apóstolos, eles chamaram a atenção para o autor do milagre, que é o próprio Deus. Então veja que nesse momento inicial, eles corrigem então uma má interpretação. Depois que Pedro faz essas duas perguntas com o objetivo de corrigir a má interpretação, o apóstolo Pedro começa então a pregação em si. E ele começa apresentando no versículo 13 a divindade dos ancestrais. Ele diz o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Veja como é que ele começa então apresentando, né, a vinculação
com o período patriarcal. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó era uma expressão que era celebrada nas preces diárias daquele tempo. As pessoas, quando iam fazer suas orações nas sinagogas, eles usavam essa expressão, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então, havia essa expressão, né, nas orações daquele período. O apóstolo, então, Pedro, nesse texto, nesta pregação, ele começa, então, mostrando a divindade, então, dos ancestrais, né? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais. Já que ele está falando para uma audiência tipicamente judaica, ele então vincula a sua pregação com os fundamentos então do judaísmo. Isso seria uma forma então de ter mais a atenção dos seus ouvintes. Ele diz que Jesus também foi glorificado. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. Veja que ele apresenta, então, aqui o servo glorificado. Essa expressão, o servo Jesus, né, ou a glorificação de seu filho Jesus, ou servo Jesus, como aparece em outras expressões, né? É bom lembrar que a expressão aqui, que é traduzida por servo, ela pode ser traduzida por criança, por servo ou por filho. Por isso que você vai encontrar algumas distinções no texto, né, dependendo da versão. Aqui é um ponto, então, fundamental, sempre que você for estudar o texto bíblico, verificar pelo menos 2 ou 3 versões diferentes para ver essas nuances, né? Então, aqui, o termo pode significar criança ou servo. Algumas versões traduzem por servo e outras por filho. Mas, utilizando a versão que traduz por servo, ela está, nesse caso, está vinculando, então, ao Antigo Testamento, né? Nós temos, então, alusões bíblicas no Antigo Testamento a o Messias como um servo, especialmente no livro do profeta Isaías. Também os escritos de Qumran, eles também relacionam. Então, a palavra servo, nós temos inclusive lá no texto de Isaías, o que os teólogos chamam de o cântico do servo, né? Isaías 41, 42, a partir de Isaías 41, né, nós temos então o chamado Cântico do Servo, que retrata Jesus como um servo de Jeová e mostra o servo, o Messias, em vários aspectos do seu ministério, inclusive a sua morte. Servo, então, era um título de elevada honra dentro daquele contexto bíblico, daquele contexto do Antigo Testamento. Inclusive, alguns profetas foram chamados também de servos. Davi, Moisés, os patriarcas, a nação de Israel também como um todo, ela foi chamada de servo. Então era um termo bem peculiar naquele contexto do judaísmo e do cristianismo então primitivo. O apóstolo Pedro diz: o Deus de nossos pais glorificou a seu servo Jesus. E ele logo em seguida, ele faz então uma espécie de acusação, né? O servo, ele foi rejeitado. É isso que o Dr. Lucas apresenta aqui, né, registrando a pregação então de Pedro. Jesus foi negado, Jesus foi entregue à morte. Isso coaduna com Isaías 53, que também apresenta isto. Eles negaram Jesus e eles rejeitaram Jesus. O sermão de Pedro, ele está relatando isso. Ele apresenta também o fato de que eles negaram Jesus diante da face de Pilatos, né? Embora Pilatos, segundo o apóstolo Pedro, ele tinha determinado que fosse solto. Pilatos teve o desejo de soltar Jesus. Você vê isto várias vezes nos relatos, então, do Evangelho. Aqui você vê também um elemento histórico. Você vê que o comparecimento de Jesus diante de Pilatos é um dado histórico, podemos dizer, inexorável. É um dado histórico relevante, né? Que é confirmado aqui pela pregação, então, do apóstolo Pedro. Então, ele teve o desejo de libertar a Jesus, mas a audiência, o público, rejeitaram a Jesus. Então ele apresenta neste momento aqui
a rejeição deles ao servo, embora Pilatos tivesse o desejo de soltá-lo. Pedro, no versículo 14, faz um contraste dizendo: mas vós negastes o santo e o justo, e pedis que vos desse um homicida. Aqui nós observamos, então, eles renegando aquele que concede a vida. Aqui você observa que o apóstolo Pedro usa duas expressões ou títulos para se referir a Jesus. Usa a expressão santo e justo. A expressão santo e justo aqui é uma figura de linguagem antonomásia, né? Para se referir à pessoa, então, de Jesus especificamente. Vocês negaram o santo e o justo. A expressão santo e justo, santo era aplicado a Deus no Antigo Testamento. Nós temos textos no Antigo Testamento que apresentam Deus como santo, especialmente no livro do profeta Isaías. Cerca de 30 vezes no livro do profeta Isaías, Deus é chamado de santo. Então, quando o apóstolo Pedro diz, vocês negaram o santo, ele está vinculando e apresentando a divindade de Jesus aqui. Vinculando ao texto do Antigo Testamento. Vocês negaram o santo e vocês negaram também o justo. Veja que ele usa a expressão o justo. Provavelmente ele usou essa expressão aqui, o justo, para contrastar com o que ele vai dizer logo em seguida, que eles solicitaram um homicida. Ao invés deles solicitarem um homem justo, que era Jesus, eles solicitaram um homicida, que era Barrabás. Então, provavelmente, o intuito de Pedro ao usar essa expressão justo aqui é fazer um contraste com o Barrabás, que ele vai dizer logo em seguida, que ele chama de homicida. Aqui nós observamos, então, um outro elemento na pregação, então, de Pedro, né, que é os títulos cristológicos que ele utiliza, né, que ele utiliza em relação a Jesus. Jesus, então, foi chamado aqui de santo e de justo. Lá mais na frente, no versículo 15, ele vai ser chamado de o príncipe da vida, no versículo 15. Matastes o príncipe da vida, a qual Deus o ressuscitou. A palavra príncipe aqui, que aparece aqui, é a palavra arquegos, na língua grega, que é traduzida por príncipe ou por autor, dependendo da versão que você está utilizando. A versão corrigida usa príncipe, a versão atualizada usa autor. É que a palavra aqui, ela tem o sentido ela se refere aos fundadores, aos protetores das cidades gregas. Ela também poderia se referir aos líderes de clãs ou aos juízes militares do Antigo Testamento. Seria então, quando diz príncipe, ela pode ser traduzida por autor, por originador, a pessoa que deu início. Ela aparece, por exemplo, lá na Epístola aos Hebreus, né? Quando fala de autor e consumador da nossa fé. Então, quando ele diz príncipe da vida, ele quer dizer autor da vida. O sentido aqui é que Jesus abriu o caminho da vida. Ele é o príncipe da vida, ele é o autor da vida. Provavelmente Pedro está querendo dizer que Jesus, nesse caso, abriu o caminho da vida, ou seja, da ressurreição. Ele ressuscitou e começou a trilhar este caminho, e depois dele outras pessoas iriam ressuscitar também. É nesse sentido que Pedro está dizendo que ele é o autor, então, da vida. Ele vai à frente para que as pessoas, então, depois trilhem o mesmo caminho que ele trilhou e tivessem também vida. É nesse sentido, então, que Pedro diz que ele é o príncipe da vida. Deus o ressuscitou dos mortos e Pedro diz, nós somos testemunhas. A palavra testemunha é uma palavra muito importante no contexto lucano. Os apóstolos utilizaram algumas vezes a expressão testemunha, e é típica de Lucas usar a expressão testemunha. Ele já começa o evangelho apresentando as palavras de Jesus, dizendo, e ser-me-eis testemunhas até os confins da terra. Então Jesus é o promulgador, então, da vida. Depois que Pedro, então, fala que eles negaram a Jesus, que eles rejeitaram a Jesus, que eles mataram o príncipe da vida, mas que Deus o ressuscitou, ele está usando o argumento, então, da ressurreição, Deus confirmando, então,
que de fato Jesus ele era o Messias, né, ressuscitando dos mortos. Ele diz que essa ressurreição dos mortos, eles são testemunhas disso, eles testificaram, não era meramente uma história, não era meramente uma lenda, eles testemunharam, eles testificaram a ressurreição de Jesus. Depois que ele apresenta o argumento de que Jesus é o príncipe da vida e de que Deus o ressuscitou, ele apresenta agora, ele faz a conexão da cura deste homem com o fato de Jesus ser o Messias e ser o Cristo então ressurreto, o santo e o justo que eles rejeitaram. E ele diz no versículo 16, pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este na presença de todos vós essa perfeita saúde. Veja que ele tinha tirado os holofotes de si no início da pregação e agora ele coloca os holofotes no local certo. É exatamente esse Jesus que vocês rejeitaram, que vocês negaram, que foi morto, mas que ressuscitou e nós somos testemunhas. É esse Jesus e é a fé no nome desse Jesus. O nome aqui está se referindo à autoridade de Jesus. É a fé neste nome que fez com que este homem fosse curado. Então você observe aqui a relação de fé e testemunho e a fé do nome de Jesus. A autoridade, então, do nome de Jesus está em foco aqui, né? O poder, então, do nome de Jesus. Pedro enfatiza. Logo em seguida, ele fala, a partir do versículo 17, da ignorância do povo. Ele diz no versículo 17, e agora, irmãos, eu sei que fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Vocês fizeram isso por ignorância. Na concepção do Antigo Testamento, a ignorância, lá no livro de Números, no capítulo 15, versículo 30, 31, também os versículos 22 a 29, lá o texto trata sobre o pecado intencional e trata também sobre os pecados por ignorância, né? Em todos os casos era pecado, mas a ignorância em relação à verdade, né, ela era vista no contexto do Antigo Testamento, no contexto do judaísmo em geral, era visto como pecaminosa, né? Ela era vista como pecaminosa, a ignorância em relação à verdade de Deus. Nós temos alguns textos que me apresentam isso, como também o texto de Oséias 4, versículo 6. A visão também do mundo antigo era que a ignorância reduzia a culpa pelos crimes, né? A ignorância reduzia os crimes na visão, então, do mundo do Antigo Testamento. Então, tanto no judaísmo quanto no mundo do Antigo Testamento, embora fosse pecado, né, o pecado intencional e o pecado por ignorância, mas o pecado de forma intencional, ele era muito mais horrendo, né, do que os pecados por ignorância. Então, haveria uma espécie de atenuante, poderíamos dizer assim, né? Por isso, então, Pedro, neste momento, ele trata de poderíamos dizer, um fator de mitigação. Eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, e também os príncipes de vocês fizeram isso, né? Uma pessoa, então, poderia ter as suas penas, vamos dizer assim, atenuada por ignorância. Depois que o apóstolo Pedro, então, apresenta o fator mitigante que era a ignorância, né, dos seus ouvintes, ele diz, no versículo 18, ele faz um contraste com a palavra mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado. Ele agora, depois que apresenta os fatos, depois que ele chama a atenção para a cura do homem, a pessoa de Jesus, e ele apresenta Jesus como príncipe da vida, como o Messias, agora ele parte para conclamar a sua audiência, os seus ouvintes para o arrependimento, né? Deus cumpriu o que fora anunciado pelos profetas, que o Cristo havia de padecer. Ele volta a falar sobre o padecimento, o sofrimento de Cristo para dar um passo mais adiante, que é conclamá-los ao arrependimento, né? Ele enfatiza que os sofrimentos de Jesus, o padecimento de Jesus estava previsto no Antigo Testamento. Ele diz que todos os profetas eles falaram isto, né? A era messiânica
Quando ele diz aqui todos os profetas, né, provavelmente ele está fazendo isso de uma forma hiperbólica, né? Vários profetas falaram sobre isso, né? Os profetas que falaram sobre a era messiânica, eles falaram sobre os sofrimentos de Jesus, o padecimento, então, de Jesus. E ele, então, no versículo 19, os conclama, então, ao arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham-se os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Ele, então, os conclama ao arrependimento. Dentro da teologia de Lucas, você vê que o arrependimento ele ocupa um fator principal. É interessante nós observarmos essa conclamação ao arrependimento na pregação apostólica. Os apóstolos conclamavam ao arrependimento, um tema que não está muito presente nas pregações nos dias de hoje. Então, havia uma espécie de conclamação ao arrependimento na pregação apostólica. E eles, inclusive, vinculavam o arrependimento à questão escatológica. Se eles se arrependessem dos seus pecados, é o que Pedro está conclamando, os pecados deles seriam apagados. Ou seja, haveria um cancelamento dos pecados deles. Se eles se demonstrassem arrependimento, então haveria um cancelamento dos pecados. Veja que o cancelamento dos pecados está vinculado ao arrependimento. É isso que ele diz, o cancelamento aqui dos pecados, queremos dizer o cancelamento da culpa. E ele diz que viria assim o refrigério pela presença do Senhor. Veja que ele aponta isto nesse momento aqui a um elemento escatológico, viria um refrigério pela presença do Senhor, né? Ou a face do Senhor, a presença do Senhor aqui pode representar também a face do Senhor. Vai chegar uma era então de refrigério por causa da presença do Senhor. Esse refrigério é apresentado em outros momentos também, em Atos 2 e o versículo 38. Esse refrigério seria o momento abençoador, né? Deus iria trazer um frescor, Deus traria bênçãos para a nação, se eles se arrependessem, os pecados seriam cancelados e haveria então um refrigério por causa da presença do Senhor, ou seja, o elemento abençoador aqui está em foco nesse texto. E logo em seguida ele diz o qual convém, e envie ele a Jesus Cristo, que já antes foi pregado, no versículo 20, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Ele apresenta, então, aqui nesse caso, a escatologia da restauração, né? Ele, então, viria para restaurar Israel e restaurar também o mundo. É isso que Pedro está apresentando aqui. O povo judeu, eles já tinham essa esperança de restauração, eles aguardavam esta restauração. Esse era o conteúdo da mensagem de vários profetas do Antigo Testamento, né? O profeta Oséias, o profeta Jeremias, o profeta Isaías, eles apresentavam então a ideia de restauração então no futuro. Então Pedro está conclamando eles a se voltarem para Deus e eles seriam então restaurados. Veja que a restauração envolve também tudo, tempos da restauração de tudo. Aqui você vê então, provavelmente está em foco também a restauração do cosmo, a restauração cosmológica, né? Essa restauração cosmológica é apresentada também em outros textos, inclusive na carta de Pedro. Pedro também fala sobre a volta do Senhor e ele restaurando então todas as coisas. Logo em seguida, do versículo 22 a 24, o apóstolo Pedro apresenta o texto de Deuteronômio 18, em que Moisés disse que iria se levantar um profeta, né, semelhante a ele, e que eles deveriam ouvi-lo. Ele então apresenta aquele que foi profetizado por Moisés. Nesse momento, o apóstolo Pedro apresenta então Jesus e vincula a pessoa de Jesus com a figura então de Moisés no Antigo Testamento. É o texto de Deuteronômio 18, versículo 15 a 18, que os judeus, eles desde os períodos antigos vinculavam, né, e aguardavam
a vinda de um novo Moisés. Baseado então nesse texto, criou-se uma tradição judaica de que esse texto então era uma referência messiânica, era uma referência, portanto, ao Messias. O Moisés estaria profetizando então a vinda do Messias, seria o profeta semelhante a Moisés. Todos sabem que Moisés ocupava um papel fundamental na tradição judaica. Moisés foi quem tirou o povo de Israel da escravidão, portanto ele exerceu um papel muito grande na redenção de Israel no Antigo Testamento, e ele também foi o mediador da antiga aliança. Nós vemos isto no período do Antigo, então, Testamento. Deus falava com Moisés, Deus se revelava a Moisés, Deus transmitia a palavra para ele transmitir para o povo, portanto, ele é uma espécie de mediador, então, da antiga aliança. O povo, então, o tinha em grande estima. O povo o tinha, então, em grande estima. E Pedro está vinculando aqui, então, esse texto com a figura do Messias. E ele diz, no versículo 23, que se eles rejeitassem esse profeta, toda alma que não escutar esse profeta será exterminada, então, dentre o povo. Veja, então, que ele fala sobre o castigo da rejeição a Jesus. Quem não ouvisse esse profeta seria exterminado, então, dentre o povo. E ele conclui apresentando no versículo 24 que os profetas anunciaram esse dia, os profetas anunciaram esse momento da nova aliança, e ele fala também que eles são herdeiros, então, das bênçãos da aliança. No versículo 25, vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eles são herdeiros, então, da aliança. Eles são, então, filhos, então, do concerto. Você observe como que Pedro está falando para uma audiência tipicamente judaica, então ele está fundamentando muito no Antigo Testamento, usando textos, usando expressões tipicamente judaicas, para que eles pudessem, então, compreender. É uma forma, então, de fundamentar e de gerar compreensão em pontos comuns que os judeus tinham no Antigo Testamento e naquele momento também em que o apóstolo Pedro estava pregando. E ele conclui dizendo, ressuscitando Deus a seu Filho, Jesus primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Deus, então, tinha enviado Jesus, Deus ressuscitou Jesus dos mortos e enviou primeiramente Jesus a eles, aos judeus, para que eles fossem, então, abençoados. Então, você observe aqui que eles eram os filhos dos profetas, né? Conforme Pedro disse aí no texto, e a bênção de Abraão deveria ocorrer através, então, de Jesus. Poderia alcançá-los através de Jesus, que foi enviado primeiramente a eles. Nós, observando aqui no texto, no comentário da nossa lição, vamos fazer referência aqui ao texto, comentário da nossa lição. No segundo momento, o autor destaca, então, nós fizemos primeiramente um comentário versículo por versículo, destacando os pontos principais, e agora remetendo, então, à lição em si, ao comentário, o autor, ele comenta na segunda parte do comentário que a igreja pregava no poder do Espírito Santo. Ele destacou no primeiro momento que a igreja, ela era uma pregação que fundamentava nas Escrituras. Era uma igreja, portanto, de pregação bíblica. E, em segundo lugar, era uma igreja que pregava no poder do Espírito Santo. Pedro pregou uma mensagem bíblica, mas Pedro foi também inspirado pelo Espírito Santo. Ele tinha o poder do Espírito Santo. Pedro era o mensageiro naquele momento, mas o mensageiro foi capacitado pelo Espírito Santo. Inclusive, eles pegaram na mão do homem e o levantaram. O homem foi curado da sua deficiência pelo poder do Espírito Santo que estava nos mensageiros. E o Espírito Santo glorificava a Jesus. O Espírito Santo fez isto para glorificar a Jesus. E foi isso que Pedro fez, tirando os holofotes de si e colocando os holofotes em Jesus. Então, nesse segundo momento, a igreja que pregava no poder do Espírito Santo. A terceira parte do comentário era uma igreja que pregava a esperança vindoura.
Nós mostramos aqui na exposição, versículo por versículo, que Pedro anuncia a restauração de todas as coisas, né? Ele apresenta a vinda do Senhor e como um momento de restauração de todas as coisas. Portanto, era uma igreja que anunciava e pregava a vinda do Senhor Jesus. Então, essa era uma marca então da igreja primitiva, uma pregação bíblica. Para concluir, eu gostaria de lembrar a você, no nosso livro Meu Coração Ferve com Palavras Boas, nós temos um artigo falando sobre um conselho aos pregadores. Essa lição de hoje, então, nos remete a nós fazermos uma avaliação sobre como são as nossas pregações, né, nos dias de hoje. Eu falei agora há pouco sobre pregações performáticas, em que os pregadores estão muito preocupados com a performance. Nós temos, então, podemos considerar aqui que a nossa pregação nos dias de hoje, seguindo as características da pregação do período apostólico, elas precisam ser bíblicas. Hoje nós temos pregações antibíblicas, pregações extra-bíblicas, e nós temos então pregação bíblica, que é o ideal. O pregador deve pregar para edificar vidas. A função da pregação não é acender um holofote para si e incensar a si mesmo. Não é esse o objetivo da pregação. A pregação é para alimentar, para edificar. O pregador deve fugir, então, da tentação, por exemplo, de não pregar de forma bíblica. Ele deve fugir da tentação de ler a Bíblia somente homileticamente, ou seja, para pregar. Ele deve fugir da tentação também de não ser ético. Às vezes, no afã, especialmente no meio pentecostal, no afã, às vezes, de fazer com que aconteça alguma coisa, ele começa a utilizar elementos não éticos, manipulação do auditório com emocionalismo excessivo para tentar vincular isso com o mover do Espírito Santo, né? Por que no meio pentecostal muitas vezes se força a igreja a glorificar, né? Usa até expressões, você não entendeu, se você tivesse entendido já estava glorificando, é para glorificar de pé. Certamente porque o pregador pentecostal sabe que o sucesso da sua pregação vai ser avaliado pela quantidade de glorificação. Por isso, às vezes, ele usa elementos não éticos, né? Ele usa, então, elementos não éticos para manipular, então, o auditório. O pregador, então, não deve fazer isso. Ele precisa ser ético, ele precisa crer naquilo que ele prega, né? Ele precisa pregar de forma bíblica e crer que a sua pregação, o sucesso da sua pregação está vinculado à biblicidade e à ação do Espírito Santo na sua pregação. Portanto, nós chegamos ao final, então, da nossa exposição dessa lição de número 3. Esta era a forma que a igreja primitiva lidava com a questão da pregação, né? A pregação, então, na igreja primitiva, ocupava um papel de destaque. Ela era bíblica, ela era cristocêntrica, ela apresentava esperança, ela não acendia holofotes para si, ela não incensava a si mesmo. Essa era a pregação apostólica. E essa é a marca de uma pregação bíblica e de uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica, os pregadores têm essas características. A nossa oração a Deus é que este momento, que essa exposição tenha abençoado a sua vida e que você, então, possa refletir, né? Se você é um pregador, se você utiliza o púlpito para pregar, fazer uma avaliação sobre a sua pregação e também para os alunos da escola dominical refletirem sobre as marcas de uma pregação bíblica. Que Deus o abençoe. Nós esperamos que este momento tenha sido abençoador para a sua vida. Nós agradecemos você que tem nos acompanhado e se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like aqui, o seu comentário e aguardamos você também em outras exposições. Mais para frente nós vamos estar estudando então outros aspectos da igreja primitiva. Eu creio que esse trimestre tem sido muito abençoador para as nossas vidas. Nós aguardamos você na próxima lição. Até lá, na paz do Senhor. Que Deus o abençoe.